O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café de hoje tem a honra de receber um dos maiores artistas da música brasileira, nosso querido Ivan Lins. Ivan, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo no Café. E quero começar então sabendo um pouquinho da sua história. Fiquei sabendo que você tem formação em engenharia química. Como que é isso, de engenheiro químico a músico? Não, a música sempre conviveu comigo desde que eu era criança, desde os 2 anos de idade, pelo que a minha mãe contava, e depois eu mesmo percebia isso, a minha paixão pela música. Eu era uma criança que a música me acalmava, né? Ela tinha esse poder de me acalmar, me tirar das travessuras, né? Da minha eletricidade, como minha mãe falava. Então eu sempre convivi com a música sempre fez parte da minha vida desde esse tempo, né? Agora, assim, ela veio acompanhando uma trajetória, assim, que é uma trajetória normal de uma família, né, classe média, e escola, estudos, e vocação, então todas essas coisas. Aí cheguei à universidade, aí fiz química, escolhi fazer química. Foi um equívoco, eu devia ter feito arquitetura, mas aí só percebi isso quando eu estava no 3º ano da aí faculdade. Melhor terminar, né? Aí eu terminei a faculdade e tudo, isso sempre com uma pressão muito forte da minha família, achando que música, do jeito que a música acompanhava a minha vida, estava ótimo, porque ela era mais tratada com amadorismo, como um hobby ou uma coisa assim. Mas você ser músico profissional, para eles, não era uma opção? Não, eu já tocava na noite, assim, né? Inclusive na época de bossa nova e jazz, eu já tinha meus trios, quartetos, a gente vivia assim nas horas, nas noites vagas, né? A gente tocava tudo em festas, em shows de colégio e tudo. Mas, assim, a gente não levava essa coisa ao limite de me tornar profissional. Participei dos festivais universitários, Festival da Canção, me projetei nesses festivais, aí a Elis gravou uma música minha, aí eu coloquei, assim, isso já em 1970, que foi basicamente quando quando eu apareci para o público, né? Comecei a me tornar mais conhecido. E assim mesmo, já me formei em engenharia química e procurava emprego. E meu pai me indicava por amigos dele. Meu pai ele era engenheiro civil, ele foi engenheiro naval, depois ele foi engenheiro civil, economista. E tinha uma ligação forte com o pessoal que trabalhava na engenharia civil, que era basicamente pessoal de cimentos, né, de siderúrgica, essas coisas todas. E aí ele me indicou, me lembro até que em setembro a Elis Regina estourou Madalena, em outubro eu estourei Amor Meu País no Festival da Canção. Foi o segundo lugar, né? Sim, tirou o segundo lugar, mas ganhou o júri popular. A música foi a mais tocada e mais cantada, mesmo depois do festival. Então eu já tinha duas músicas, né, na parada de sucesso e tudo, e ainda assim eu procurava emprego como Demorou um químico. pouquinho para acreditar, então, que daria certo. Eu sempre fui muito distraído, assim. Eu nunca levei fé que eu pudesse um dia me tornar uma pessoa muito famosa. Eu não tinha essa ambição, assim. Quer dizer, eu acho que até tinha, mas eu achava que eu não teria uma capacidade, porque eu não batalhei para me tornar um músico ou uma pessoa conhecida, né? Eu segui a vida... Foi natural, né? Natural. Então as coisas foram acontecendo naturalmente, mas muito por causa do meu talento musical, que era um dom que eu recebi quando eu nasci. E as coisas aconteciam fáceis para mim, mas eu não percebia, não me tocava. E aí eu me lembro que em dezembro de 1970 eu fui para uma entrevista de um empresário de cimentos
acho que Cimentos Tamoio, Tupi, eu não sei qual, era uma que tinha fábrica em Barbacena, em Minas Gerais. Então, eu fui lá, fui recebido pelo presidente, era um andar inteiro aquele na Avenida Central, edifício da Avenida Central, e ele me recebeu muito bem, viu meus trabalhos, né, minhas notas, meu currículo, tudo, gostou, conhecia meu pai, então falou muito bem do meu pai, falou muito bem de mim, e já que tinha um lugar para mim lá em Barbacena, na fábrica. Aí eu já comecei a ficar meio triste e tudo, mas eu não podia mostrar, né? Demonstrar. Não ia muito certo, né? Aí tudo bem, o cara falou que, poxa, eu por ser universitário, pela minha formação, ele até falou assim, olha, você vai crescer dentro da companhia e pode até um dia estar sentado nessa cadeira aqui, né? Aí, cara, mas isso não me comoveu de forma nenhuma. Eu, né, queria estar ali, essa aqui é a verdade. Mas aí acabou a entrevista e tal, e aí eu já ia saindo. Ele falou, não, pera, não sai agora não. Aí abriu uma gaveta, pegou 3 folhas de papel, botou assim na minha frente, agora gostaria que você desse um autógrafo para minha mulher e para minhas 2 filhas, que são super fãs suas, assim, adoram Madalena, adoram Amor e Meu País, adoram... Aí caiu um pouquinho da ficha? Aí a ficha caiu totalmente, aí ela desceu, aí eu saí de lá, eu falei, acabou, química, bye, nunca mais. Meu pai ficou muito irritado, ele fazia um negócio, ele trabalhava na maior, naquela época era a maior companhia de construção civil, trabalhava na Ponte Rio de Niterói, fazia mega projetos, né, de engenharia civil, chamava-se Montreal, uma empresa muito forte. Meu pai era vice-presidente e ele então pedia para os colegas dele me convidarem para almoçar, para mudar a minha ideia. Então, era assim, todo dia, uma semana, ligava o presidente da Montreal, que eu conhecia todos, né? Era o Derek Parker. Aí eu ligava o Derek Parker, Ivan, não sei o quê, poxa, a gente está com saudade de você, vamos marcar um almoço aqui no centro, não sei o quê. Aí, poxa, eu ia almoçar com ele. Inclusive porque eu fui apaixonado pela filha dele, né? Então, uma época... Tem uma relação um pouquinho maior. Mas foi aquele amor platônico, assim, rápido, né? Mas aí eu fui lá, não sei o que, aí ele falou, oi, você sabe que música, não sei o que, aí passando uma cantada pelo meu pai. Passava assim uns 2, 3 semanas, outro telefonema, era o Ari Jones, que era o outro... também da empresa, que eu também conhecia, e tentava marcar um almoço. Aí eu falei, papai, não adianta, eu já escolhi. E, inclusive, já tenho assinei minha primeira carteira de trabalho, foi para a TV Globo, no programa Som Livre Exportação, que começou em janeiro de 71. Eu fazia parte de um movimento chamado Movimento Artístico Universitário, quer dizer, nós éramos compositores todos saídos das universidades e que nos encontrávamos toda sexta-feira numa rua ali perto do Maracanã, chamada Jaceguá 27, e aí nós nos juntamos para poder entrar no mercado, montamos esse grupo, o movimento, né? Um movimento musical universitário, né? E não era música sertaneja, com certeza, uma música de altíssimo nível. Naquela época, universitário. Naquela época o universitário não fazia essas coisas. Aproveitando, dando essa pincelada do universitário, as suas músicas elas têm uma pincelada em alguns momentos ali no momento da ditadura, né? Uma música um pouco mais falando dessa né? Exatamente, falando dessa situação do país, né? Como universitário não se conformando com o que estava acontecendo. Como que foi isso, Ivan? Não, isso acontecia naturalmente pelo fato de que nos anos 60 e pelo menos nos anos 70, mas principalmente nos anos 60, quer dizer, em todo o mundo, os anos 60 foi uma transformação impressionante, política, artística, social e tudo, no mundo todo. Então, houve muitos movimentos de estudantes indo para as ruas, né, reivindicando mudanças de comportamento.
E esses movimentos estudantis realmente mudaram a face, as situações nesses países onde elas aconteceram. E aí, quer dizer, aqui no Brasil não fugiu a regra, né? Quer dizer, também entramos em movimentos estudantis, fomos para a rua brigar contra a ditadura. Houve, assim, em outros países foi a mesma coisa, principalmente na América Latina, no Chile, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, e uma repressão muito forte, e os estudantes iam para a rua, mas através da luta dos estudantes, realmente o mundo mudou. Né? E você via nas artes, quando o rock and roll, na época do Woodstock, aquelas bandas todas e tudo isso, né? Houve uma transformação que partiu da juventude, né? Que foi fundamental. E essa força, né? Juvenil, quer dizer, ela realmente é a força mais poderosa de transformação. Eu acho que é a força mais poderosa de transformação, porque a história mostrou isso. Ou seja, o poder tem medo da juventude. Então, quando a juventude vai para as ruas reivindicar, quase 90%, 99% já havia uma transformação, uma mudança, né? E eu digo assim, por exemplo, você vê o movimento dos professores hoje, aqui a gente está passando por essa situação, entendeu? né? Se os estudantes, entendeu? Foram juntos, é capaz de muita cabeça rolar lá em cima. Mesmo. Eu digo e afirmo isso com muita certeza, né? Porque o poder, mais do que medo dos professores, eles têm medo dos estudantes. E a arte, ela faz parte desse movimento? Exatamente, ela vem, né, também para apoiar, auxiliar, porque a música, quer dizer, ela está entranhada na alma do jovem, né? Quer dizer, e o jovem quer transformar, mudar. Então, ele quer criar coisas novas, abrir novos caminhos. Isso é muito natural e é muito bonito, né? Com você foi assim? Comigo foi assim, né? Com toda a minha geração e a geração anterior também. Quer dizer, todos nós nos envolvemos nesse processo de transformação e evidentemente, quer dizer, isso acabou desembocando nos anos 80 a volta da democracia, né? Foi uma luta árdua, quer dizer, houve muita gente desapareceu e houve momentos muito, muito violentos mesmo, né, de repressão. Mas conseguimos atingir o nosso objetivo, né? E isso se deve muito, muito aos estudantes, aos jovens brasileiros, né? E então minha música era engajada naturalmente porque todos dentro da universidade eles estavam musicalmente, artisticamente engajados, porque não foi só música, teatro, cinema, né? E foi um momento de efervescência cultural muito também, de efervescência, né? cultural. Quer dizer, os anos 60 e os anos 70 houve uma efervescência cultural muito poderosa. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá certo. Falando um pouquinho dessa efervescência, como é para você ver, por exemplo, ícones como Elis Regina, Gonzaguinha, entre outros, né, cantando as músicas que você compôs? Olha, assim, para mim foi uma coisa muito boa, porque eu, na verdade, eu comecei como compositor, músico e compositor, né? Então eu não cantava, eu não imaginava que um dia eu fosse cantar, né? Eu nem me preocupava com isso. E vieram os festivais, então a gente colocava música no festival universitário e outros intérpretes cantavam, os intérpretes cantavam nossas músicas, né? E aí, quer dizer, dentro desse conceito, né, quando chegou em 1970, começaram a aparecer cantores que queriam gravar a minha música, mas não era mais para cantar em festival, mas era para gravar disco mesmo. E aí apareceu a Evinha, e aí apareceu a Elis, apareceram outros também, e apareceu a Evinha, a Elis, né? Que para mim era uma pessoa inatingível, era uma pessoa que eu jamais imaginava que um dia fosse chegar até perto dela. Né? Que legal! E foi assim maravilhoso. E ela realmente abriu portas e janelas, por isso que eu acho que a Madalena, porque ela foi essa música, para mim talvez seja a música mais importante da minha vida, pelo fato de que, através dela e Elis, eu me tornei um artista
respeitado e conseguir seguir a minha carreira, entendeu? Mesmo contra os desejos do meu pai. Mas em algum momento seu pai aceitou a carreira? Depois sim. Aí quando ele viu que realmente... Quando ele viu a Elis cantando a sua música, derreteu o coração. Aí ele desistiu. Tá certo. Internacionalmente você também é muito conhecido, sua música é executada em vários países. Como é esse reconhecimento fora também daqui, né? Olha, o reconhecimento é assim, ele é feito através da forma como a gente compõe. O brasileiro tem uma maneira de compor muito particular, muito né? particular, porque ela é meio imprevisível, porque ela não é baseada em escolaridade, quer dizer, não existe teoria musical para explicar como nós, quer dizer, lá nos Estados Unidos todo mundo estuda música, então existem, digamos assim, certas regras que para se fazer música. E aqui não, aqui é muita intuição e transgressões teóricas na música, né? E essas transgressões teóricas que tornaram a música brasileira, inclusive, fabulosa lá fora, porque eles falavam como é que pode esse acorde vir depois desse, como é que vocês colocam esse acorde aqui. Bagunça organizada, né? É uma bagunça, mas muito intuitiva e muito bonita, de uma forma muito bonita. E eu me inseri, e é o meu caso também, não foi na Bossa Nova, depois veio o Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano, Chico, e todos, e muitos desses fizeram carreira internacional também, exatamente pelo mesmo motivo, né? E eu tive a sorte de ganhar um padrinho, que foi o Quincy Jones, que era o homem mais poderoso da indústria americana. Ele se apaixonou pela minha música, e através dele, quer dizer, era o aval dele fazer com que todos os cantores famosos dos Estados Unidos quisessem gravar minhas músicas. Ele oferecia dizendo, olha, eu estou te mandando a música desse brasileiro e tal. Aí mandava e as pessoas gravavam. E qual foi a mais gravada? Começar de Novo. É a minha música mais gravada no mundo. Segundo, é uma música que as pessoas pouco conhecem aqui, chama-se Love Dance, que é uma música que ganhou originalmente uma letra em inglês, pelo Paul Williams, que é um cara muito famoso lá, foi muito famoso nos anos 60, 70, inclusive. E ele musicou o Love Dance, e essa música foi gravada por muita gente também. Mas o Começar de Novo é a mais gravada, né? Que bacana. Falando um pouquinho desse internacional, eu vi que você participou de um projeto chamado As Margens dos Mares, que procurou unir música de Portugal, música africana e brasileira. Sim. Como que foi? É um projeto sobre lusofonia, né? Quer dizer, as diversas formas de se falar português, nesse caso, se cantar em português, né? Então, é um projeto que envolvia culturas diferentes, né? Quer dizer, e todas, né, com o mesmo idioma ou coisas aproximadas, porque muitos cantaram em dialetos, né? Os africanos praticamente cantaram todos em dialetos dos países deles, que tinha Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola, esses países africanos, né? Aí tinha Portugal, evidentemente, que é a nossa língua mater, né? Que vem de lá. Inclusive, abrindo um parênteses, eu sou contra, né, essa reforma ortográfica, entendeu? Porque querem matar a raiz do nosso idioma, né? É complicado. Então, é complicado, mas voltando ao nosso assunto, então foi um evento muito bonito, em que houve um congraçamento entre todos nós, e um cantou junto com o outro, né? E foi um evento muito bonito mesmo. Ivan, o que podemos esperar para o futuro? Você já tem vários CDs gravados, completa 70 anos esse ano, né? Sim, eu estou completando 70 anos, 50 anos de música, 45 Só 50 anos de música? De música, sim. Foi 25 de carreira? 45 de carreira, 46 CDs e 40 de parceria com o Vitor Martins, que é o meu grande parceiro. E, então, quer dizer, além desse disco que a gente acabou de lançar, que chama-se América Brasil,
Nós temos outros eventos e espetáculos que fazem parte, digamos assim, de um calendário de shows, né? Vai ter aqui em Curitiba mesmo, 1º de agosto, com a Orquestra Sinfônica de Inclusão Social, que é feito por um quarteto de cordas chamado Quarteto Iguaçu, que eles são professores e fazem um trabalho de inclusão social com música em 2 cidades aqui, e formaram uma orquestra sinfônica, só com É a segunda vez que você vem participar desse Exatamente, projeto, né? Segunda vez. E muito porque eu pedi muito que eu voltasse, porque é muito emocionante. E tocar com esses jovens, né? Eles que vêm de classes muito mais baixas, muito mais desfavorecidas. Poder transformador da música, Sim, né? Exatamente. Então, quer dizer, e aí tem um projeto de um balé que deve acontecer. Estamos atrás de financiamento, evidentemente. Mas se tudo der certo, outubro, novembro, tem um documentário sobre a minha obra feminina com o Vitor, que são as músicas que a gente escreveu para as mulheres no feminino, basicamente. Bacana. E tem um documentário que a gente fala muito da realidade da mulher hoje, sabe? Essa coisa da discriminação, da violência e etc. E a gente conversa muito e mostra essas músicas e tem depoimentos de cantores que gravaram as nossas músicas. Tem um projeto também junto com o Toquinho. Não para nunca, né? Não para. Então dá pra ver bastante coisa. E tem outros projetos, fados, música sertaneja de boa qualidade, moderna. Legal. Muita coisa. Que bacana. Ivan, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Papo no Café. Tá, obrigado. Fico triste que o tempo seja reduzido, a gente não possa conversar um pouquinho mais, mas tudo bem. espero que na sua volta a Curitiba você passe mais uma vez aqui pelo programa, viu? Tá ótimo. Pra gente bater mais um papo. Eu agradeceria certo? muito, adoraria. Muito obrigada Tá bom? e muito sucesso aí na sua carreira, Muito obrigado. viu? Muito obrigado.